Oiê, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso espaço que se chama Um Dia por Vez. Hoje eu estou aqui em Florianópolis, na casa da minha filha, do meu genro, afastada, refletindo, revendo, enfrentando. Eu estou nesse momento, de enfrentamento, resoluções, decisões, escolhas e olhando para os novos caminhos, que é como se chama hoje o nosso episódio. E eu vou te convidar para refletir comigo. Primeiramente, eu queria te dizer que muitas vezes a gente se questiona, né? Poxa, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa do bem, eu não promovo o mal para ninguém, eu tenho tentado fazer pelo menos as coisas de uma forma correta. Então, às vezes a gente se questiona por que que em algum momento parece que nada disso funciona, nada disso dá certo. Parece que não temos o devido valor ou reconhecimento. E nesse meu afastamento, né, seguindo as minhas reflexões, eu pude chegar a algumas conclusões que eu queria compartilhar aqui com você. Primeiro que a gente passa tempo demais, né, buscando aceitação, buscando validações, buscando informações sobre nós que não vão mudar o nosso percurso, sabe? Informações que não necessariamente acrescentarão coisas valiosas. Não serão conteúdos que eu vou acrescentar na minha bagagem e levar adiante. Não são informações que me estimularão a seguir em frente. Muitas vezes a gente acaba se esbarrando, como sempre, naquelas crenças limitantes. E aí eu quero falar com você aqui que boa parte disso se deve ao medo. O medo que a gente tem que lidar, né? O medo do enfrentamento, o medo, porque muitas vezes a gente sabe que tem que fazer outras escolhas, tomar decisões, que a gente tem que mudar, e o medo está ali, predominando na sua vida, o medo está ali te impedindo de mudar. O medo quer te deixar ali no cantinho, escondido. O medo quer ali que você fique apagado, como se ele não quisesse que você tenha vida, sabe? E aí eu volto sempre naquela frase da Aline, que a luz ela só precisa de uma brecha para entrar. Então, todas as vezes que você se depara com novas possibilidades, com novos caminhos, talvez seja o momento de você permitir que essa luz entre. E eu acredito tanto em sinais, eu acredito tanto que a vida o tempo inteiro vai te mostrando através de uma situação, de uma frase, de algo que te acontece que você entende aquilo como um sinal, alguma mensagem que é para te fazer perceber algum momento, alguma situação da sua vida. E eu vou te dizer que quando eu vim para Florianópolis, eu saí de São Paulo. Bom, primeiro assim, eu vim nesse momento, né, delicado de enfrentamentos e incertezas, provações, resoluções. Sabe, num daqueles momentos em que as nossas certezas se transformam em dúvidas. Tudo aquilo que você acreditava, ou que você achava saber, do nada você fica com um grande ponto de interrogação na sua frente, com uma dúvida enorme, incerto, será que é isso que eu quero? Será que eu estive falando, ou vivendo, ou lutando pela coisa certa? E aí essas dúvidas rapidamente se tornam medos, sabe? O tal do medo que fica ali, precisando da brecha também para te paralisar, assim como a luz precisa de uma brecha para te fazer ressurgir para uma nova vida, o medo ele só precisa também de uma brecha para te colocar no canto, para te fechar no seu quarto escuro.
E muitas vezes você está buscando respostas que talvez lá no fundo você já saiba as respostas. Você já tem essas respostas. Só que de algum modo você tem dificuldade para aceitá-las. Porque quando aquilo que você idealiza não acontece, quando tudo que a sua vida vai te mostrando que não vai de encontro com o que você idealizou, você cria uma resistência para aceitar, para encarar. E aí é onde o medo se instala e não pretende mais sair. E eu vou te dizer que nesse momento que eu vim para Floripa, né, com esse tempo nublado, frio e tudo, a meteorologia afirmando que períodos instáveis de chuva, frio, vento, etc, etc. E quando eu desembarquei aqui em Florianópolis, eu passei uma viagem inteira cheia de conflitos, o emocional, né, em altos e baixos, mas assim que eu desembarquei, eu fui recebida por um sol maravilhoso. E ali eu entendi também que já era Deus me sinalizando de que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. É como se Deus usasse a minha filha, que me recebeu, com um abraço amoroso e carinhoso, afetuoso, aquele abraço que você não quer soltar nunca mais, sabe? Para mim, aquele sol era o abraço de Deus. Era Deus se comunicando comigo, dizendo: vai ficar tudo bem. Dias ensolarados virão. E você sabe que todas as vezes que eu me vi diante de alguma dificuldade, e não foram poucas vezes, tá? Por maior que fosse esse tal medo, que tá ali sempre do lado da gente, eu sempre mantive a fé de que quando uma porta se fecha, Deus vai lá e te abre uma janela. Isso todo mundo, né, costuma dizer. A questão é o quanto você acredita nisso. E eu te afirmo por experiência que Deus, em sua grandiosa e infinita bondade, Ele nunca apenas abriu para mim uma janela. Ele sempre me abriu um teto solar. Sabe por quê? Para me obrigar a olhar para o alto, em posição de gratidão mesmo, louvando e agradecendo pela bênção da vida em primeiro lugar, e me obrigando a entender que existem vários ângulos, várias possibilidades, várias direções para você seguir. Você não precisa se limitar apenas a um caminho, a uma direção. Você tem infinitas possibilidades. Você só precisa querer, você só precisa acreditar. É ter disposição para enfrentar o medo que te impede de ir adiante, o medo que te impede de observar outras situações. E você já tentou conversar com seus medos? Você já tentou afastar? Sabe como você enfrenta os seus demônios, os seus fantasmas? Você já tentou lidar com os seus medos dessa forma? Olhar, encarar tudo isso de frente e transformar tudo isso em algo menor, que não te aflija tanto. Você já tentou fazer isso? Porque o medo, em determinadas situações, assim como seus fantasmas, né, assim como as suas culpas e tudo que nós já conversamos, em algum momento, se você não domina tudo isso tudo se torna algo muito maior do que você mesmo. E você perde o controle. E você se torna refém de tudo isso. Então é muito importante você sentar e encarar o seu medo, os seus fantasmas de frente. E manter, sobretudo, a confiança em Deus, acreditando que tudo acabará bem. Porque na lei divina não pode haver nem medo e muito menos demônios ou fantasmas capazes de tirar a sua paz, entende? Quando um caminho novo surge diante de nós, naturalmente esse medo, principalmente aquele medo pelo desconhecido, ele se manifesta em forma de tormento, ele te assusta, ele te provoca até calafrio às vezes. E algumas vezes ele fica te pedindo ali para recuar e te obriga a voltar para aquele lugar seguro que ele, o medo, acha que você tem que ficar.
Ele escolhe um lugar para você e te coloca lá, e ele acha que aquele é o lugar seguro para você. E a pergunta que eu faço é: esse lugar realmente te oferece segurança? Esse lugar te proporciona algum tipo de felicidade? É o lugar que você merece? É onde realmente você tem que estar? Eu li esses dias que o medo é apenas a nossa mente tentando nos proteger da dor. Então a intenção, teoricamente, do medo ela é até boa. Só que esse mecanismo de defesa que o cérebro, que a mente cria, né, para nos proteger contra tudo que eventualmente venha a nos causar algum tipo de dor ou sofrimento, impede que a gente se arrisque, impede que a gente enxergue o que existe do outro lado do muro que a gente cria em função do medo, né? E quando saber qual é o momento ideal para sair desse tal lugar seguro que o medo colocou você lá, para se arriscar nas novas descobertas? Quando viver essa experiência? Então, dentro dessas reflexões, eu vim aqui para Florianópolis me perguntando tudo isso, me fazendo esses questionamentos. E quando eu te digo em sinais, e eu te falei que eu fui recebida através já de um primeiro sinal, que foi esse sol, que foi o abraço da minha filha, esse acolhimento do meu genro, esse amor que eu senti, seja bem-vinda, é, é um sinal de que a gente às vezes fica tão encolhido naquele canto com medo, né, de olhar para outras possibilidades e acaba desconsiderando que nós estamos cercados por pessoas boas, por pessoas que nos querem bem, por pessoas que querem promover o bem. E não precisa ser necessariamente pessoas que estejam ligadas com você, que tenham um elo sanguíneo, sabe? Mas pessoas que são boas, essencialmente boas e que querem promover o bem, porque se interessam pelo bem do mundo, o bem do próximo, que praticam a bondade, a caridade, o amor. Nesses momentos, quando você consegue entender essas mensagens, de certa forma você olha e fala: eu não preciso ter medo, eu posso confiar. Porque Deus está colocando, movimentando pessoas e situações na minha vida para fazer eu entender que vai ficar tudo bem, que eu estou amparada e que independente da escolha que eu faça, eu vou ter suporte, eu vou ter apoio. Então, você que de repente nesse momento está vivendo aí uma situação de angústia onde o medo está te dominando e você não tem coragem de enfrentá-lo, eu estou te dizendo, começa a olhar calmamente ao seu redor e entender os sinais que Deus está te enviando. Como eu já te disse um tempo atrás, muitas vezes não necessariamente aquilo que nós achamos que seja bom para nós é o que Deus está preparando. E se Deus está preparando algo, eu acredito e confio que seja muito melhor para mim, né? E eu vou te falar de uma experiência que eu vivi aqui, quando eu cheguei, né, com esse dia tão iluminado, ensolarado. Meu genro e minha filha decidiram me levar por um passeio, aproveitando até a condição climática, porque aquele momento contrariava todas as previsões meteorológicas. E eles me levaram para uma praia isolada, só para eu sentir a brisa do mar, que eu gosto muito, que me revigora, me renova. Não para mergulhar, porque não estamos para tanto, tá? Mas para que eu pudesse sentir essa energia que vem do mar. E quando o carro parou, ele parou num lugar, uma entrada de uma trilha. Sabe uma trilha assim, uma entrada fechada por vegetações, toda bonita, muito verde. Mas você olhava assim, eu vou ter que entrar aí? Sério? Que medo! Era uma coisa enigmática e mesmo ao mesmo tempo assustadora, sabe?
E eu perguntei até para minha filha, o que que tem aqui? E minha filha falou, calma, você vai ver. E quando nós entramos por essa trilha, eu me deparei com contrastes assim surreais, né? De um lado era aquela aridez, aquela coisa de um deserto, areia, areia, nada, nem vegetação, vida nenhuma. E do outro lado, exatamente isso, do direito e esquerdo, sabe? Do outro lado, vegetações, plantas, árvores. Era um contraste incrível. Então nós caminhamos entre folhas secas, árvores, areia, vegetações, altos e baixos, sabe? A hora você estava subindo, daqui a pouco você estava descendo, um caminho totalmente instável. E no final dessa trilha, eu me deparei com o mar. Aquele mar enorme, lindo, majestoso, imponente. E naquele momento eu fui abençoada, não apenas por ver uma dessas muitas expressões da vida, essa força da natureza que é o mar, com aquela vastidão e força que hipnotizante, sabe? Que ele fica te convidando, entra, mas ao mesmo tempo ele pede calma, respeito, cautela. Mas eu fui abençoada com uma brisa forte no rosto, no corpo, como se fosse Deus me dizendo, olha, você está viva, sinta o que está acontecendo ao seu redor. Você trilhou por um caminho desconhecido que você até teve medo, você demorou um pouco, mas você chegou aqui, diante de mim. Não tenha medo. Desfrute dessa paisagem, desfrute do que a vida está te oferecendo. Então, naquele momento, eu compreendi a mensagem de Deus, constatando que podemos ser frágeis, sim, somos. Mas olha, lá dentro, bem dentro de nós, possuímos toda a força necessária para enfrentar o desconhecido, para dominar os nossos medos e dessa forma experimentar as incríveis surpresas preparadas por Deus. Eu entendi que ali, diante de mim, estava Deus me mostrando na prática e talvez até em metáforas que sempre há escolhas e que qualquer uma delas, não importa, nos levará a caminhos surpreendentes para diferentes experiências e descobertas. Pode ser assustador? Sim, claro. Mas apenas se deixarmos que o medo nos domine nessa tal tentativa dele, sabe, de nos proteger dos riscos que a própria vida exige que enfrentemos para a obtenção do amadurecimento. E não é sobre isso a vida, afinal de contas? Aprendizado, superação, desafios, enfrentamento, crescimento, tanto espiritual quanto pessoal. Ali eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: o caminho mais desafiador é o que nos leva às paisagens mais espetaculares. E eu estava ali, vivendo esta frase. Naquele momento, aquela frase era eu. Trilhei por um caminho assustador, desafiador, mas cheguei, me deparei com aquela paisagem incrível do mar. E se eu colocar isso, aplicar isso na minha vida, é isso, na sua, na minha, na de todos. Nós enfrentamos caminhos às vezes tão difíceis, caminhos árduos, caminhos desafiadores, sem saber o que está nos aguardando ali adiante. E muitas vezes o que está nos esperando ali é algo maravilhoso. Então, Deus tem o seu modo especial e particular de falar com cada um de nós, porque Ele está maravilhosamente, soberanamente, sabiamente atento a tudo, acompanhando todos nós nesta jornada, mostrando muitos caminhos e, sobretudo, mostrando toda a beleza e a grandeza da vida, que muitas vezes nós ignoramos, nós, de uma maneira muito desleixada, deixamos de enxergar quanto a vida é bonita, quanto a vida é grandiosa. Deus nos envia sinais e cabe somente a nós entendê-los
e transformá-los em algo diferente desse medo que nos limita, desse medo que nos mantém na zona de conforto e que quer nos manter, sobretudo, nesse tal lugar que ele acha que é seguro. Só que não. Deus nos dá muitas opções porque a vida é repleta de possibilidades. E somente quando enfrentamos os nossos medos é que descobrimos muito mais sobre nós mesmos, muito mais sobre o que nós queremos, o que nós merecemos, o que nós podemos. Quando nós enfrentamos os nossos medos é que nós verdadeiramente olhamos para nós e criamos força, coragem para lutar por nós. Quando vencemos o medo, nós cruzamos essa fronteira e deixamos para trás aquele lugar que o medo, não nós, mas o medo nos fez acreditar que era seguro. E nós partimos em busca de um lugar que nos acolha, que nos faça bem, um lugar que nos faça sentir em casa de verdade. Porque muitas vezes você está em busca do seu lugar, você está em busca da sua verdade, dessas respostas principalmente. Muitas vezes você está vivendo sob a condição das migalhas, sabe? Aceitando o pouco que te oferece. Se contentando com aquele lugar que não é o seu lugar, você não pertence a esse lugar, porque você merece algo melhor. Você merece muito mais do que isso. Então, o meu pedido aqui, de coração, é para que você confie mais em Deus. E eu estou nessa jornada de confiança, nessa relação de confiança com Deus, acreditando, alerta a todos os sinais, entendendo que sempre haverá diante da gente a chance de uma nova escolha, de um novo caminho, do recomeço ou quem sabe até de uma nova vida. Permita-se mudar de lugar, principalmente se for para encontrar a sua verdadeira casa, se for para você se encontrar. Olha, todo lugar é seguro se você estiver na companhia de Deus. Portanto, não tenha medo. O medo, ele nunca ganhará força e nem espaço se você preencher o seu coração e ocupar a sua mente com o amor de Deus. Então, você precisa confiar. Você precisa se dar essa oportunidade. Você precisa se dar chance de fazer novas escolhas, descobrir novos caminhos. Na entrada dessa trilha que eu te falei, tem um cartaz lá que diz o seguinte: crie ondas de coisas boas porque elas vão e voltam. E olha, eu vou te dizer que ali para mim também é Deus dizendo para todos que se deparam com aquele portal e por alguma razão sintam medo de entrar para descobrir o que existe lá do outro lado, para mim também aquele momento é Deus dizendo que se você planta o bem, promove o bem, vive pelo amor, pratica o amor, você não precisa ter medo de nada, porque o que tiver lá do outro lado é tudo isso que você semeou, é tudo isso que você criou, te esperando para te receber. Em todos os momentos, estamos vivendo nossos altos e baixos, não é? Ora eu estou aqui embaixo, outra hora eu estou lá em cima. Assim como as ondas do mar que vêm e vão, né? Uma hora eu estou no meu turbilhão de emoções, enfrentando meu tormento pessoal, desestabilizada emocionalmente, mas daqui a pouco eu estou em paz, entendendo, compreendendo as razões da vida, preenchendo o meu coração com o amor de Deus, né? Então, tudo passa. E sabe por quê? Primeiro, porque somos capazes de superar o que quer que seja nesta vida. Pode ter certeza disso. Somos capazes. Só precisamos nos dar essa oportunidade. Acreditar
nessa nossa capacidade. Ter autoconfiança. E segundo, que para mim, de verdade, é a razão soberana, que é a primeira, na verdade, de todas elas, é que Deus está no comando de tudo. E se Ele está no comando de tudo, é porque Ele está operando sempre para o nosso bem, para que tudo fique bem. Então, meu amigo, minha amiga, se uma porta se fechar diante de você, olhe bem para todos os lados e todas as direções. Acredite, você pode olhar para onde você quiser, que você vai encontrar uma nova porta, uma nova janela ou esse imenso teto solar, te mostrando que existem possibilidades, que existem inúmeros caminhos e que se você percorrer qualquer um deles, você vai finalmente se encontrar, você vai finalmente encontrar aonde você precisa chegar. Porque Deus está ali do teu lado. Confie, Deus está contigo. Como você sabe, o meu nome é Jaque Freitas e eu sou a sua anfitriã neste espaço. E eu quero te agradecer muito, com todo o meu coração, pela sua companhia, pelo tempo precioso que você me concede, sempre me concedeu ouvindo este podcast. E eu vou te dizer que nós faremos uma pequena pausa. Você sabe que nós estamos em transformação o tempo todo. Como um dia sugeriu Raul Seixas, somos essa metamorfose ambulante, né? E melhor assim do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não sei se você conhece essa música, mas Raul Seixas já dizia isso, que é melhor ser essa pessoa constantemente em transformação do que ficar ali limitado na mesma e velha opinião. Então nós vamos continuar vivendo aí nessa proposta de um dia por vez, avançando em experiências e aprendizados, promovendo todo o crescimento necessário que a vida nos pede. Novas escolhas, novos desafios, novas conquistas, e entendendo que temos aí pela frente muitas possibilidades de enxergar e experimentar as muitas surpresas da vida. E eu espero de verdade que você esteja comigo, me acompanhando nesta nova fase que virá, e se possível, eu espero que eu possa contribuir com o seu crescimento, que você cresça, evolua através dessas experiências junto comigo. Porque no final nós não fazemos nada sozinhos, nada. Então, eu conto com você na próxima etapa, nessa nova etapa da minha vida. E eu vou encerrar com uma frase da Cora Coralina que diz que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Portanto, vamos todos juntos semear o bem como sempre, para colhermos o bem, mantendo a fé neste Deus que nunca, nunca nos desampara. Firmes em pensamento e orações para que dias melhores venham, e eu sei que virão. Não se desespere. Por mais que você se sinta agora triste, aflito, angustiado, entenda, dias melhores virão. Deus está preparando dias melhores para você. E esteja ciente de que a nossa luta é árdua, sim, ela é árdua. Mas o amor de Deus é maior do que tudo. E esse amor atenua não apenas as nossas dores, como também é capaz de curar todas as nossas feridas. Então, estamos considerando que a partir de agora estamos curados. Confie, meu amigo, confie, minha amiga. Confie neste amor de Deus que é grandioso, confie, porque nós precisamos apenas e somente deste amor para suportar qualquer dor ou qualquer sofrimento que a vida
nos dê. Agora eu vou me despedir de você, mas com a promessa de volta, de um breve retorno. Como sempre, com o meu eu interior, saudando pode acreditar, com toda a gratidão, o seu eu interior. E desejando a você muita luz na sua vida, muita luz. Que Deus te permita descobrir caminhos novos e que esses caminhos te levem de encontro ao seu verdadeiro eu, aquilo que você realmente quer, ao que você precisa. Que esses caminhos te devolvam a sua paz e que você encontre por todo o seu trajeto muita luz. Namastê.